Enfermidade que começa na mente, capítulo 7. Pouca atenção às causas. Demasiado pouco se atende às causas que servem de base para a mortalidade, para a enfermidade e degenerescência que existe hoje em dia, mesmo nos países mais civilizados e favorecidos. A espécie humana está se deteriorando. A ciência do bom viver, página 380. 9/10 das doenças originam-se na mente. Enfermidades mentais prevalecem por toda parte. 9/10 das doenças das quais os homens sofrem têm aí sua base. Talvez algum vivo problema doméstico esteja, qual cancro roendo até a alma e enfraquecendo as forças vitais. Remorsos pelos pecados às vezes encobrem a constituição e desequilibram a mente. Há também doutrinas errôneas, como a de um enfermo, sempre ardente e o eterno tormento dos ímpios, que dando exagerada e distorcida visão do caráter de Deus, tem produzido os mesmos resultados sobre as mentes sensíveis. Testemunhos, volume 5, página 444. A mente afeta o corpo. A relação existente entre a mente e o corpo é muito íntima. Quando um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Se a mente se acha despreocupada e feliz, em virtude da consciência de estar agindo corretamente e do senso de satisfação por estar promovendo a felicidade de outros, isso cria uma disposição que agirá sobre todo o organismo, produzindo uma circulação mais livre do sangue e dando tono a todo. O corpo, a bênção de Deus, é um poder salutar, e aqueles que são copiosos em fazer o bem a outros perceberão essa maravilhosa bênção tanto no coração como na vida. Conselhos sobre saúde, página 28. Cérebro bem nutrido e sadio. O cérebro é o órgão e instrumento da mente e controla o corpo todo. Para as outras partes do organismo serem sadias, tende o cérebro ser sadio. E para o cérebro ser sadio, o sangue tem de ser puro. Se mediante corretos hábitos de comer e beber, o sangue for conservado puro, o cérebro será nutrido devidamente. Medicina e Salvação, página 291. Vasta influência da imaginação. A doença é muitas vezes produzida e com frequência grandemente agravada pela imaginação. Muitos que atravessam a vida como inválidos poderiam ser sãos, se tão somente assim o pensassem. Muitos julgam que a mais leve exposição lhes ocasionará doença e produzem-se os maus efeitos exatamente porque são esperados. Muitos morrem de doença de origem inteiramente imaginária. A ciência do bom viver, página 241. O poder elétrico do cérebro vivifica o organismo. Cumpre que se der ênfase à influência do espírito sobre o corpo, como a deste sobre aquele, a energia elétrica do cérebro, suscitada pela atividade mental, vivifica o organismo todo, e assim é de inestimável auxílio na resistência à doença. O efeito deprimente e mesmo destrutivo da ira, descontentamento, egoísmo, impureza e, de outro lado, o maravilhoso poder vivificante que se encontra em um bom ânimo. Altruísmo, gratidão também devem ser apresentados. Educação, página 197. Doentes por falta de força de vontade. Nas viagens,
tenho deparado com muitos que eram realmente sofredores imaginários. Faltava-lhes força de vontade para subir acima da doença do corpo e da mente e combatê-la, e por isso foram detidos na escravidão do sofrimento. Eu, frequentemente, volto de junto do leito desses inválidos voluntários, dizendo de mim para mim, morrendo aos poucos, morrendo por indolência, enfermidade que ninguém pode curar, a não ser a própria pessoa. Medicina e Salvação, páginas 106 e 107. Importância da mente sã em corpo são. As faculdades mentais e morais dependem da saúde física. As crianças devem ser ensinadas que devem ser sacrificados todos os prazeres e condescendências que interfiram com a saúde. Se as crianças forem ensinadas a renúncia e o domínio próprio, elas se sentirão muito mais felizes do que permitindo-lhes a condescendência com desejos de prazer e de vestuário extravagante. A boa saúde, a mente sã e o coração puro não são considerados de primeira importância no lar. Muitos pais não educam os filhos para serem úteis e cumpridores do dever. São favorecidos e mimados, até que para eles a abnegação se torna quase uma impossibilidade. Não se lhes ensina que para ter sucesso na vida cristã, o aperfeiçoamento da mente sã em corpo são é da maior importância. Revisão e Arauto, 31 de outubro de 1871. Crianças pressionadas demais e muito cedo. Na sala de aulas está seguramente posto o fundamento para doenças de várias espécies, mas especialmente, porém, o mais delicado de todos os órgãos, o cérebro, tem ficado muitas vezes permanentemente prejudicado por demasiado exercício. E a vida de muitos tem sido assim sacrificada por mães ambiciosas. Das crianças que, ao que parecem, tiveram suficiente força de constituição para sobreviver a esse tratamento. Muitas arquelevam através da existência os seus efeitos. A energia nervosa cerebral fica tão fraca que depois que eles chegam à maturidade, é-lhes impossível resistir a muitos esforços mental. A força de alguns dos delicados órgãos do cérebro parece achar-se exausta. E não somente a saúde física e mental das crianças tem sido posta em risco por mandá-las demasiado cedo à escola, mas elas têm perdido no sentido moral. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 436. Doença às vezes causada pela egolatria. Muitos são enfermos física, mental e moralmente, porque têm a atenção volvida quase exclusivamente para si mesmo. Poderiam ser salvos da inatividade pela sadia vitalidade de mentes mais jovens e variadas, e pela inquieta energia de crianças. Testemunhos, volume 2, página 647. Bem, poucos reconhecem os benefícios do cuidado, da responsabilidade e experiência que as crianças proporcionam à família. Mas uma casa sem criança é lugar desolado. O coração dos habitantes está em perigo de tornar-se egoísta, de cultivar um amor pela sua própria situação e consultar seus próprios desejos e conveniência. Atraem compaixão para si mesmo, mas pouco têm para conceder a outros. O cuidado e a afeição por crianças dependentes removem as ásperas de nossa natureza, fazem-nos termos e compassivos e influem no desenvolvimento dos mais nobres elementos de nosso caráter. Testemunhos, volume 2, página 647. Emoções deprimentes são prejudiciais à saúde. É o dever de todos cultivar um espírito prazenteiro,
em vez de estar incubando tristezas e dificuldades. Muitos há que, deste modo, não só se fazem infelizes a si mesmos, mas também sacrificam a saúde e a felicidade a uma imaginação doentia. Há em seu ambiente coisas que não são aprazíveis e seu semblante traz continuamente o sobressenho carregado que mais claramente do que o fariam palavras expressam descontentamento. Essas emoções deprimentes fazem-lhes grande mal à saúde, pois estorvando o processo da digestão, interferem com a nutrição, ao passo que o desgosto e a ansiedade não podem remediar um só mal que seja. Podem eles causar grande dano, mas a disposição jovial e a esperança, enquanto iluminam o caminho dos outros, são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Provérbios 4, 22. Mensagens escolhidas, 12 de fevereiro de 1885. Ao tratar doentes, estudar a mente. No tratamento do enfermo, não se deveria esquecer o efeito da influência mental. Devidamente usada, essa influência proporciona um dos mais eficazes meios de combater a doença. A Ciência do Bom Viver, página 241. A doença origina-se na mente. Grande parte das doenças que afligem a humanidade tem sua origem na mente e só pode ser curada restaurando-se a saúde da mente. Existem muito mais pessoas do que imaginamos que estão doentes mentalmente. A depressão produz muitos disperpíticos, pois o problema mental tem uma influência paralisante sobre os órgãos digestivos. Testemunhos, volume 3, página 184. Cristo cura. Há uma enfermidade da alma que nenhum bálsamo pode alcançar, nenhum remédio curar. Orai por esses e trazei-os a Jesus Cristo. Beneficência Social, página 71. Atmosfera prover saúde e vigor. Acima de tudo, devem os pais cercar os filhos de uma atmosfera de alegria, cortesia e amor. O lar, em que habita o amor e onde encontra expressão nos olhares, nas palavras e atos, é um lugar em que os anjos se deleitam em demorar-se. Pais, que a luz do amor, da jovialidade e de um feliz contentamento entre em vosso próprio coração, e sua doce influência invada o lar. Manifestai espírito bondoso e paciente. Animai vossos filhos, cultivando todas as graças que iluminarão a vida doméstica. A atmosfera, assim criada, será para as crianças o que o ar e a luz do sol são para o mundo vegetal, promovendo a saúde e o vigor do espírito e do corpo. Conselho aos pais, professores e estudantes, página 115. Se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro das próximas notificações e não se esqueça de deixar o seu like com gostei.